Bem-vindos a mais um vídeo de nossa página Questões Gramaticais, que, como já dito e como se pode ver na própria página, serve também, esta página Questões Gramaticais, como divulgadora do curso nosso para bem escrever na língua portuguesa, que começaremos a ministrar online a partir de 1º de agosto, em 1º de agosto. E também da Suma Gramatical da Língua Portuguesa, que é a nossa gramática. Muito bem. Mas, falando na página, talvez, quando este vídeo estiver no ar, no YouTube, provavelmente, possivelmente, nossa mesma página Questões Gramaticais ainda não estará no ar. Ou seja, ela desapareceu. Desapareceu como por um passe de mágica, não sabemos precisamente a razão, não queremos aprofundar-nos no assunto e pedimos a paciência dos que acompanham a página, que ou a esperem retornar ou esperem que este fim de semana mesmo tentemos migrar para outro sistema e ficar assim menos vulnerável a esta, digamos, instabilidade que ocorre com o nosso blog. Pois bem, é uma lástima, já está há 2 dias fora do ar, de maneira inexplicável. Temos algumas suposições, mas não nos interessa aprofundar-nos nelas aqui. Basta pedir a vocês um pouco desta paciência e esperar que solucionemos o problema. Enquanto isso, vamos tratando de nossos assuntos aqui por YouTube tão somente. Bom, o assunto deste vídeo é tradução e gramática. Trata-se de 2 artes. A gramática, como visto já largamente em nossa mesma página Questões Gramaticais, a gramática é a arte da escrita, como, aliás, o indica seu mesmo étimo. O étimo da palavra gramática, o étimo grego da palavra gramática. É a arte da escrita. E que arte é a tradução? A tradução é a arte de tornar mutuamente compreensíveis línguas diversas e, portanto, incompreensíveis em algum grau. Obviamente, o espanhol nos é mais compreensível que o russo, mas ainda assim, a tradução é a arte que se ocupa de tornar compreensíveis mutuamente as diversas línguas que há, ou que houve. Há línguas desaparecidas que ainda é possível traduzir. Muito bem. Naturalmente, a tradução não é só a tradução escrita, também o é a falada. E neste sentido, o que vamos dizer aqui vale também para a tradução falada. Mas, como é natural, valerá ainda mais para a tradução escrita. E, em particular, para a chamada tradução literária. Vejam, não entendo tradução literária em sentido estrito, ou seja, apenas como tradução daquelas obras de literatura artística, chamadas artísticas, senão que também incluo na chamada tradução literária os livros de história, os livros de ciências, os livros de jurisconsultos, de direito e coisas que tais, né? Ou seja, meu conceito de tradução literária é bastante amplo, mas
o que direi aqui vale em geral para a tradução, também para a tradução mais estritamente considerada técnica. Pois bem, como já disse, durante 10 anos, 10 longos e profícuos anos, ministrei aulas numa pós-graduação de tradução, né, em que ministrava tanto tradução de autores clássicos, como tradução de autores contemporâneos e também língua portuguesa. Ou seja, ocupava-me destas 3 cadeiras. Mas agora, ao final, no início eram 2, eram os clássicos e a língua portuguesa. Por fim, acabei por assumir também a tradução de literatura contemporânea. Pois bem, e um dos problemas principais, se não o principal, que pude constatar entre os milhares de alunos que tive, alguns bons milhares de alunos que tive, é que vinham eles com a seguinte ilusão, porque disto se trata, ilusão. Conheço muito bem a língua inglesa, portanto sou capaz de traduzi-la ao português. Conheço perfeitamente o espanhol, vivi 10 anos em Madrid, logo, por conseguinte, tenho plena capacidade de traduzir o espanhol ao português. Vivi tantos anos em Paris. Por esta razão, tenho plenas condições de traduzir esta árdua língua, o francês, ao português. Pois bem, é uma ilusão, é um equívoco e é fonte de diversas frustrações desse mesmo alunato quando se vê diante da realidade, ou seja, diante do mercado de trabalho. Partamos de um pressuposto claro, líquido, límpido, transparente. Não é possível traduzir bem ao português, por mais que se saiba a língua de que se traduz, se não se tem domínio muito grande, ao menos, da língua portuguesa. Por quê? Porque é nela que vamos escrever. Não vamos escrever na língua inglesa. Vamos traduzir a língua inglesa para escrever aquilo que está dito nela, agora em português. Tampouco se trata tão somente de entender o que se lê. Quantos e quantos conheci que têm perfeita, ou quase isso, proficiência na leitura de uma língua estrangeira e, no entanto, na hora de plasmar aquilo que ele lê em sua própria língua, ou seja, na língua portuguesa, fracassa. Fracassa. Obviamente, traduzir, que é uma arte, como eu acabo de dizer, pressupõe certo pendor. Obviamente, não nos iludamos também quanto a este ponto. Certo pendor, certo talento. Mas, pressuposto este pendor, pressuposto este talento, o principal, o que se lhe segue de principal, não é o domínio da língua estrangeira, senão que é o domínio do próprio português. Exemplifiquemo-lo com um simples fato. Dizem que o melhor tradutor de Shakespeare ao francês era alguém, um poeta, um grande poeta, que não sabia inglês, que não o dominava perfeitamente. O que fez ele? Diante daquele muro intransponível, que era o inglês antigo de Shakespeare, que faz ele? Perturba durante uma década a todos os seus amigos que tinham proficiência na língua inglesa, a todos os dicionários, aos melhores dicionários em inglês e francês, e
entendido o que aquela poesia inglesa queria dizer, e a maneira como ela se expressava artisticamente em versos, pôde ele plasmá-lo na melhor tradução francesa deste autor inglês. Isto é plenamente possível. Vejam que não é isto que recomendo, obviamente. Este é um caso excepcionalíssimo, hein? Até porque se tratava de um grande poeta. O normal é que sejamos da seguinte maneira: tenhamos o mais perfeito domínio da língua portuguesa e um grande domínio da língua estrangeira. Quanto maior, melhor. Se iguala ao domínio que temos de nossa língua, o que também é raro, melhor. Mas o alicerce da arte, o principal, a viga mestra, a pedra de toque, a pedra angular do bem traduzir é o domínio suposto, aquele pendor, é o domínio da língua para a qual se traduz. Esta é a pedra angular da construção tradutória. Vou dar-lhes alguns exemplos do espanhol. Lembra-me que nestes 10 anos de ensino de tradução, dava eu sempre o conto de certo autor conhecido, em língua espanhola, que o conto começava com a seguinte frase: "Hubiera querido quedarme en mi cuarto leyendo. Hubiera querido quedarme en mi cuarto leyendo." Pois, que me lembre, muito poucos acertaram na tradução desta primeira frase. A tradução correta não pode não ser: "teria querido ou gostado de ficar em meu quarto lendo." Mas retocavam-me. Mas não é comum isso em português. Não é comum porque não se tem domínio perfeito de nossa língua. É um tempo verbal composto, perfeitamente legítimo e usado perfeitamente pelos melhores. Ao em espanhol, ao em francês e ao em português. Vejam, um parênteses, não se trata de exercer um ofício meio daninho, que é o de caçar na tradução alheia erros. Não há tradução sem erros. Nunca houve, nem as mais importantes. É impossível, somos humanos. E tem que ver com a dificuldade, com certa incompenetrabilidade das próprias línguas. Há sempre errinhos, claro, há limites, não? Lembro-me que, quando traduzia um livro de Chesterton, busquei socorro numa tradução espanhola renomada, reputada, excelente, magnífica, definitiva. E, para minha surpresa, encontro ali no conto deste livro do autor inglês, chamado The Reed House, ou seja, a casa de juncos, que encontro ali como tradução disto, em espanhol: La Casa Roja, a casa vermelha. Ou seja, nosso tradutor confundiu gravemente read com red, o que é um absurdo total, né? Um absurdo total. Também, em certa tradução de Dom Quixote, se lê como tradução de um personagem apodado El Surdo, com zeta, ou seja, o canhoto, com todas as repercussões religiosas e morais que esta palavrinha implica em português e em espanhol. E vê-se ali, por tradução, o surdo, com S,
como se estivera escrito em espanhol com S. Ou seja, não se trata destes errinhos. Estes errinhos, que são, na verdade, grandíssimos erros, não se podem cometer. Os demais se podem. Mas, tão grave, ou talvez mais, que estes grandes erros, é o não conseguir plasmar no que, em nossa língua, haja de mais equivalente com respeito àquele texto que se traduz. Trata-se de algo geral. Conseguiu-se ou não se conseguiu transpor corretamente para a nossa língua? Depende em parte, claro, já vimos daquele pendor, mas depende grandemente de um perfeito domínio de nossa própria língua, com o que podemos plasmar, então, aquelas ideias mais perfeitamente em nosso idioma. É o que acabamos de ver com este exemplinho da frase espanhola: hubiera querido quedar-me em mi quarto leyendo. Teria querido ou teria gostado de ficar em meu quarto lendo. Assim se deve começar a tradução deste conto. Mas há mais em espanhol, há mais. Por exemplo, todos sabemos que em espanhol se põe a preposição a antes de nome de pessoa ou de animal. E em português? Sim ou não? Depende. Há casos em que sim e há casos em que não. Depende, portanto, de sabermos em que casos sim e em que casos não. Passemos ao inglês. Nós temos duas vozes chamadas passivas. A voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Em inglês, há uma só voz passiva, a analítica. Muito bem. Devemos traduzi-la sempre por nossa voz passiva analítica? Não. Mas quando devemos traduzi-la por nossa voz passiva analítica ou por nossa voz passiva sintética? Depende do domínio que tenhamos da língua portuguesa. Porque devemos usar, ao contrário do que diz a maioria das gramáticas, devemos usar uma ou outra de acordo com o caso de que se trata. Há normas para isso, há regras, há tendências, há orientações para isto. O inglês, ademais, é uma língua que costuma, muito mais que nós, elidir o artigo. O artigo. Pois bem, em que situações devemos acompanhar o inglês nesta elisão ou devemos não acompanhá-lo? Devemos usar ou não usar o artigo? Em que condições? Em que contextos gramaticais? Pensam que é uma coisa simples? Não é. É muito complexo. E o que se mais vê em traduções de inglês, de todos os níveis, são as famosas enumerações em que se começa no primeiro elemento da enumeração usando-se artigo e nas demais não. Isto, em princípio, não está bem em português. E tantos outros casos. Ademais, na mesma língua inglesa, usa-se obrigatoriamente, pela perda flexional dos verbos, os pronomes pessoais do caso reto. Ora, em português às vezes os usamos, às vezes não os usamos. Quando devemos fazê-lo ao traduzir do inglês? É preciso dominar as regras de nossa língua, de nossa gramática, que nos indicam. Passemos agora ao francês. O francês tem o mesmo problema. Pela perda flexional dos verbos na escrita, é
de regra, sempre se usarem os pronomes pessoais do caso reto. Pois bem, uma boa tradução do francês implicará, assim como uma boa tradução do inglês, que saibamos quando devemos ou não devemos usar estes pronomes. Em francês ainda, o imperfeito do indicativo francês pode traduzir-se por nosso imperfeito do indicativo ou pelo imperfeito do subjuntivo. Quando fazê-lo? Quando usar um ou outro? É preciso aprofundar-se, estudar, dominar as regras do uso dos diversos tempos, modos, vozes verbais em nossa língua. Sem isso não se fará uma boa tradução do francês, também neste quesito. Um último caso ainda para o francês. O famosozinho on, ou seja, on, on. Se digo um chante, canta-se, canta-se. Este um é o famoso indeterminador universal do sujeito, como vimos no vídeo passado. Pois bem, este pronomezinho pode traduzir-se, quer pelo nosso ser indeterminador do sujeito, quer pelo ser apassivador, com a consequência da devida flexão verbal. Quando usar? Quando usar um, quando usar outro. Podemos, aliás, traduzir muitas vezes um chant por nós cantamos. Por exemplo, quando usar o nós, quando usar o ser apassivador, quando usar o ser indeterminador em português? Depende do domínio que tenhamos de nossa língua. E ainda um último exemplo em francês. Uma partícula dificilíssima. Depois, aliás, reclamam das nasais portuguesas, pois o francês abunda em nasais, e muito mais que nós. É com um grau de complexidade muito maior que nós na própria articulação fonética. Mas pode ser tanta coisa. Podemos traduzi-lo por um pronome oblíquo de posse. Podemos traduzi-lo por um simples possessivo. E assim vamos. Mas ainda em francês há um yzinho, que é a tortura de todo tradutor desta língua árdua que é o francês, né? Às vezes, este yzinho pode ser um advérbio de lugar. Outras pode ser um acusativo, um objeto direto. E traduzir-se-á então por um pronome adequado. Ou até por um pronome que indique o dativo ou o objeto indireto. Vejam, isto são pequeníssimos, parquíssimos exemplos da dificuldade tradutória com respeito a 3 línguas e que não se resolvem satisfatoriamente senão com o domínio que tenhamos de nossa própria língua. Pois bem, mais uma vez, a todos vocês que são ou querem ser tradutores, e especialmente a todos os que passaram pelas minhas aulas, repito aqui o que disse ao longo de todas elas. Aprendam português, tenham domínio, tornem-se senhores de nossa língua, tornem-se senhores de sua própria língua. Claro que isto não elimina o estudo da gramática, não elimina a leitura dos nossos melhores autores ao longo do tempo. Não elimina,
Não elimina o pendor, não elimina a queda, o talento, não elimina a leitura mais ou menos assídua, razoavelmente assídua, ao menos, dos nossos melhores escritores, mas é ponto imprescindível, é viga mestra do bem traduzir, o ter domínio de nossa língua. Ora, como se trata especialmente da tradução escrita, trata-se então de ter domínio das regras da arte gramatical, o que, por reflexo, fará com que também se domine melhor a tradução oral. Porque, como vimos, o bem falar, em grande parte, decorre do bem escrever, do exercício da escrita e da boa leitura, e do domínio das regras insístases da arte gramatical. Renova-se assim o convite a que nos acompanhe em todo este nosso esforço por reelevar a seu devido lugar a arte da gramática, já sem, porém, os escolhos que sempre se apresentavam no caminho do estudante dela. E antes de terminar, gostaria de prestar minha homenagem aqui a duas pessoas que foram minhas alunas e que faleceram. Uma é Nina Batista, que foi, posso dizer, a minha melhor aluna no curso de pós-graduação. Já era uma parceira minha, trabalhávamos juntos em traduções, e ela dominava o inglês, dominava o espanhol, aprendeu a dominá-lo, e crescentemente se tornava senhora da língua portuguesa e faleceu muito jovenzinha. Uma lástima, uma perda não só pela profissional, mas pela pessoa de quem eu tanto gostava. E também gostava muito da professora chilena Labrissa, que vivia no Rio Grande do Sul, de quem fui professor, que contribuía em nosso curso, na divulgação do curso e coisas que tais, e que morreu há muito pouco tempo após uma cirurgia. Muito bem, que esta aula termine com uma homenagem a essas duas pessoas saudosas. Até o próximo vídeo. E esquecia-me de dizer, uma pessoa me perguntou se o nosso curso para bem escrever na língua portuguesa se dará através, no nosso blog, na nossa página Questões Gramaticais. Não. Eu tenho um site que está preparado para isso, será ambiente seguro, né? Altamente profissional, e o curso todo se dará, as aulas ficarão postadas a quem tiver a senha de acesso, ficarão ali postadas durante 10 meses, como já dito, em ambiente seguro, de um site onde tudo se faz: matrícula, inscrição, pagamento mediante o PagSeguro, acesso, ali estará o fórum, dali se poderá escrever ao professor com suas dúvidas, ali estarão postados os textos que acompanharão cada aula, ali estarão postados os exercícios que acompanharão cada aula com suas respectivas respostas. Portanto, nada que ver com um esquema amador, é um esquema plenamente profissional. Nossa página Questões Gramaticais visa tão somente a ser um instrumento de divulgação não só do curso, não só da gramática, mas também de minha gramática, mas também da gramática em geral. É um instrumento meramente de divulgação. Estejam certos, portanto, da segurança com que se dará este curso a partir de 1º de agosto. Quando se abrirem as matrículas, já se abrirá ao público o site para que nele
possam matricular-se. Para que nele as pessoas possam matricular-se. Ou seja, provavelmente um mês antes de 1º de agosto. Bom, muito obrigado, até a próxima.